Como já falamos aqui, os atletas respeitam-te imenso. O que é que fazes para conseguir este respeito, que não é fácil? Dando exemplo. Falando pouco adianta, porque fartos de moralismo estão eles, ou em casa, ou na escola, ou whatever. Dando exemplo, mostrando, eu se tiver que sair com eles a beber um copo também saio. Temos jantares de Natal, jantares de aniversários de atletas nossos, jantar da academia que fazemos todos os anos. E nesses momentos, ainda sou um treinador jovem, né? Apesar de tudo, tenho 35 anos. E dando exemplo. E nada melhor do que estar com eles no momento de beber um copo, ou de estar numa diversão noturna, ou num jantar, para perceberem e eu poder exemplificar o que está certo e o que está errado e conseguir evitar alguns desacatos. Temos uma cidade pequena, uma cidade em que tudo se sabe, em que eu por acaso recebo telefonemas, seja de colegas, amigos de seguranças, seja de proprietários de bar, que facilmente identificam um atleta, ou ex-atleta, ou futuro atleta, e me telefonam, olha, é teu, não é, consegues controlar a situação, achas que... E felizmente tem sido assim que se tem criado, vá lá, essa fama, e os atletas tentam ter o máximo de respeito lá fora para com toda a gente, e eu consigo ter esse controle a que te referes, mas penso que sobretudo dando o exemplo. Como é que se lida, não sei se já tiveste que lidar eventualmente, como é que se lida com uma situação dessas, de um desacato que houve entre um aluno teu e uma pessoa qualquer, de outra escola, ou até um cidadão, entre aspas, normal ou iletrado no que diz respeito às artes marciais? Como é que lidas quando um aluno entra numa situação dessas que claramente não devia? Olha, quando o atleta, tu ao fim de alguns anos já consegues identificar um fator de risco. E tu, quando te entra um atleta que tu sentes que poderá ser um atleta problemático ou que poderá estar a querer aprender por outras razões, tu és diferente com ele. E a tua palestra no início ou no final da aula é para todos, mas é para ele. Eu escolhi aquela palestra naquele dia por ele estar presente. E estou constantemente a tentar. Já tive alguns atletas desses, já tive alguns que não tive sucesso, que por muito que tentasse, infelizmente o fim de semana deles foi sempre o oposto daquilo que eu despedi e que acabaram por ter que abandonar e ir embora, porque a realidade é que as artes marciais não dão superpoderes, não fazem os atletas ou o ser humano ou o homem invencível, mas dão conhecimentos para magoar, e um atleta bem treinado, uma capacidade física acima da média, etc. Opa, acho que pode ser um problema para alguns cidadãos. Sei, no caso de haver um conflito qualquer, sim. pode fazer moça. Tento ter especial atenção com isso e mostrar-lhes que eles têm que ser e têm que provar aqui, e que as artes marciais é para evitar que lhes batam, não para bater nos outros. Pronto, nesse caso, já acabaste de dizer, eles acabam por ter que sair, mas quando é o contrário, quando o atleta desiste por vontade, por iniciativa própria, por qualquer razão, como é que um mestre que trabalhou ali, gastou, entre aspas, o seu tempo ali, como é que te sentes quando estás perante uma desistência? Já me aconteceu com atletas carismáticos, que a nível pessoal me diziam muito, e dizem, que em termos de qualidade, de futuro, teriam bastante, quer seja para a competição, quer seja para um dia atingir a faixa preta, quer seja para um dia poder lecionar, o que seja. Não é fácil, se eles tiverem uma razão válida, profissional ou familiar, que tenha mesmo que ser. Eu só tenho que agradecer também e mostrar todo o meu apoio. Se as razões eu entendo que é um momento mau psicológico ou falta de motivação ou algo do género, aí eu tento atuar de uma forma diferente e tento mostrar-lhe
que isto lhe faz bem, que é aqui que ele vai esquecer alguns problemas, que é aqui que ele vai descarregar as frustrações e que desistir não é opção e que está num estado mais... É por aí, tentar perceber o porquê. Em termos desse tipo de atletas, os que não desistem e os que vão às competições, fala-nos um bocadinho de como é que é o estado atual das pessoas que competem na academia, como é que está a correr, que tipo de competições é que estamos a fazer e como é que elas estão a correr. Faz aí sim um balanço disso. Olha, tem sido espetacular. Nós tivemos um ano antes da abertura desta academia, 2013, 2014, ainda com condições precárias na academia antiga, ainda com algumas coisas por decifrar. Parece que foi aquela porta que se abriu, porque tivemos um ano de competição espetacular. Legalizamos atletas, inscrevemos-nos em provas e percebemos que em termos de competição iríamos ter muito sucesso, porque foi um ano fantástico. Fomos notícias de algumas comunicações sociais ligadas à nossa modalidade e fomos alvos de bastante de elogios por parte de presidentes de federação e coisas do género. Neste momento, 2015 serviu para receber a abertura da Academia Nova e recebemos bastantes atletas diferentes, novos, vindos de outras modalidades, e houve aqui uma pausa até 2017 para a base, a formação, incutir outras mentalidades, e daí para a frente, estamos em 2020, os últimos 3 anos têm sido fantásticos. Já representamos a Seleção Nacional, já fomos eleitos a Academia do Ano, Play for MMA, pronto, como é que eu ia dizer, algo tipo balneário, que nos dá bastante visibilidade, cada vez mais foca-se bastante no nosso desporto como é que eu ia dizer, tem-nos acompanhado, a mim e a todos os atletas nacionais, internacionais, todos os espaços que o MMA dá está atento e tem feito um excelente trabalho. Queria também dar os parabéns à FARE MMA. As competições que a gente tem entrado a nível nacional têm sido em quase todas, principalmente no norte do país. Finalizamos este ano que passou com uma ida ao sul, também ela com sucesso, mais uma vitória para o Bruno Estrela, à quinta, profissional, e tem sido, não é 100% vitoriosa, mas tem sido de louvar. Mesmo os atletas que não conseguem a vitória têm tido prestações fantásticas, têm demonstrado que é uma questão de tempo até atingirem a vitória ou o objetivo deles, porque são atletas dedicados. Aqui no Team Fighters nós treinamos, eu tenho atletas a treinar 2, 3 vezes por dia e alguns trabalham e estudam, porque ao contrário do que as pessoas pensam se calhar não faz nada da vida. Claro que é como em todo lado, tem miúdos que não estudam, ou estão à procura de trabalho, ou concluíram estudos, mas também tem atletas que trabalham e que são bastante dedicados e que às vezes saem daqui à meia-noite, principalmente em alturas de competição, e o que isso representa muitas horas semanais de treino. E daí o resultado final ser, os últimos 3 anos principalmente, foram fantásticos. Falamos um bocadinho do Bruno Estrela. Ele está com uma carreira interessante, são 5 vitórias, há bocado estávamos a falar 5 vitórias profissionais. Fala-nos um bocadinho do perfil desse atleta. Então, o Bruno Estrela entrou aqui. Eu vou falar isto porque eu disse-lhe isso várias vezes e já falei estas coisas em público. Eu não digo que o Bruno parecia um nerd, mas ele quando vir isto vai-se começar a rir, porque de facto eu já lhe disse isto várias vezes. Era um miúdo pouco cheio para o desporto, coladão em jogos, pacato, mas aquele grupo de amigos pequeno e certinho, amigos mesmo, mas curtinho, poucas saídas, aquele miúdo assim com estilo próprio. E quando entrou aqui foi caricato, porque
Ele nos primeiros treinos era um bocadinho agressivo, sem culpa, era tenso, era nervoso, e uma ocasião eu pedi-lhe para ele descontrair, para fazer aqui um toque e não é tocado comigo, que é um exercício que nós temos, toque e foz, tentar tocar. Ele recusou-se, porque tinha medo de magoar, disse-me de caras, e essa imagem ficou porque depois ele, num toque e foge, acabou por me tocar na costela magoada, na altura ainda estava em recuperação, e acabou por me deixar mesmo à rasca. E diga-se que era um atleta com pouco jeito. Aquele atleta que provavelmente iria estar aqui muito tempo, porque notava-se que ele precisava de algo assim, que ele queria muito isto, mas que iria demorar muito tempo a aprender, que iria demorar muito tempo, só com muito sacrifício é que iria ter. Curiosamente, se eu metesse em um grupo de 10 miúdos, ele seria aquele que facilmente eu dizia: não chegas lá tão cedo, porque chegar lá é sempre possível. E foi assim. Teve um percurso. Ele fez um bocado de boxe chinês, ele fez lutas de boxe, ele fez lutas de kickboxing, de campo, eu sei lá. Ele experimentou tudo, com contacto, sem contacto, disciplinas de velocidade e quase sempre com derrotas. Lá está, o Bruno cresceu, o psicológico dele ficou forte, ele dedicou-se, nunca desistiu, é um atleta exemplar, poucas vezes falta aos treinos. O que é que eu tenho a dizer sobre isto? Não fuma, não bebe, cuida-se, e o sucesso, se calhar o segredo está na disciplina. O segredo é a disciplina, sim. Consegues identificar o momento em que estavas a trabalhar com ele, ou olhaste para ele e disseste: afinal, o percurso deste vai ser diferente dos outros, mas para melhor, em vez de ser aquilo que punhas de lado? Sim, quando nunca pus de lado, mas na minha mente era um atleta que iria realmente. Sim, realmente iria demorar um bocadinho. Eu comecei a perceber isso quando ele. Mas foi desde cedo, quando ele começou a mostrar muito foco. Quando ele, apesar dos treinos lhe correrem mal, não desistia. Quando tinha um atleta ou outro mais agressivo, em que ele até poderia se magoar no treino por inconsciência do colega, porque um atleta mais indisciplinado passou por aqui e ele resistiu e encarou aquilo como um crescimento e sempre me disse: não se preocupe, porque eu percebi que nada o removia, nada, corresse bem, corresse mal, o treino fosse bom, fosse mau, ele experimentasse competir, perdesse ou ganhasse, eu percebi aquilo que... Porque lá está, não tem a ver com talento, não tem, no futebol é igual, e eu penso que não basta só ter talento, se não for disciplinado não consegue. E a disciplina para mim são, sei lá, 85% de um atleta, e sem isso não é muito difícil. Tu, como falávamos há bocado, já no início falavas que és pai, estás também ligado ao futsal. Como é que fazes a gestão disto tudo? Apesar dos, vou-me contradizer um bocadinho, apesar dos últimos anos terem sido de bastante sucesso, eu estive mais ausente, porque abracei um projeto numa equipa de futsal e estive com uns miúdos, uns infantis, e este ano tive que deixar, embora tenha recebido alguns convites para continuar. É uma paixão que gosto, adoro, mas tive que deixar porque tive que me focar um bocadinho mais aqui nos Ultimate Fighters. Temos projetos e oportunidades mais ajudando. Mais aliciantes, com mais alcance. E sinto que se não estiver focado e se não estiver aqui mais presente, não vou conseguir. E este aqui é o meu principal trabalho, é o meu principal, e tem que ser por aqui que eu tenho que ficar. Então este ano, conciliar não tem sido muito difícil, porque aqui nas artes marciais, os meus dois filhos, os mais velhos, eram meus atletas. No futsal, o Rafael
passou a ser meu jogador. E, portanto, em termos de pai, treinos, que foi esta a pergunta, acabei sempre por... a minha filhota tem 18 anos, acabou por... Hoje não pode fazê-lo, por questões profissionais, mas nos últimos anos ajudou-me com a turma dos pequenininhos. E, portanto, era um trabalho, um projeto que consigo envolver os meus filhos e estar com eles e passar todo o tempo do mundo com eles. Eles ainda competem ou já abandonaram? Olha, o Rafael dedicou-se ao futsal, 95%. Mas ele fazia as duas? Sim. Neste momento dedicou-se ao futsal 95%. E, tem alguma qualidade. Ele aos 11 anos foi chamado à seleção de Aveiro, sub-13, portanto, neste momento é jogador do Dinamo São Joanense e está 95% focado no futsal. E é uma paixão que só cresce, portanto, voltei e meia vem fazer um treino comigo, voltei e meia junta-se aqui, vai às competições que nós vamos, vai assistir, está sempre envolvida, mas é futsal. Minha filhota concluiu os estudos, arranjou trabalho e não tem tempo. Tem ali uns turnos assim um bocado esquisitos e não deixa de estar presente em tudo o que é competição e toda a ajuda possível durante a semana, não é possível. E neste momento também está parado. No caso do Rafael, que acabou por ter que escolher, a escolha foi só dele? Pediu-te ajuda? Como é que foi esse processo? Ele achava que ao deixar as artes marciais ia desiludir e parecia que tinha alguma dificuldade em deixar. Eu sempre lhe tentei fazer perceber que em termos físicos que era excelente ele estar a fazer as duas modalidades. E ele foi fazendo, mas nos últimos 2 anos deixou completamente de treinar. Lá está, bem fazer um treino de longe a longe para matar saudades, mas não... Foi isso, foi um bocadinho difícil para ele. Achava que, eu sempre lhe disse, ele está na idade de escolher. Provavelmente vai querer experimentar o futebol de 11, provavelmente vai querer experimentar outra modalidade qualquer, e eu vou deixar, porque ele precisa de se encontrar e de estar na idade disso. Mas também já lhe tentei fazer ver que para ele ser bom em qualquer uma das coisas que ele escolher, ele tem que fazer aquela só. Ele não vai poder fazer todas elas ao mesmo tempo, porque ele não vai conseguir dar o melhor de si em todas elas. Então vai ter que se focar numa, mas neste momento ele está na idade de escolher, de experimentar. Quando treinavas com eles aqui, eu calculo a resposta, mas vai na mesma. Tu tinhas cuidados especiais por eles serem teus filhos aqui ou eles, quando entravam, eram alunos como os outros? Assim, eles quando entram são alunos como os outros, tratam por professor, mestre, ou o que eles quiserem, menos como pai. Mas fazias questão que isso fosse assim? Não, são eles. Por verem toda a gente, nunca obriguei, mas é por eles mesmo. E até me ajudavam a ser um bocado mais rigoroso, porque eu acho que fazia deles, ou queria fazer deles um exemplo. E para não facilitar tanto por serem meus filhos, acabava por ser geral. E se calhar hoje são um bocadinho mais à vontade por eles não estarem presentes nos treinos. E com eles nos treinos, se calhar era um bocadinho mais rigoroso. Não me perguntes porque saía-me natural, era natural.